que sim. Infelizmente, vocês que estão visualizando esse vídeo ficaram abaixo da média 7 no simulado online. Então, a tia Audilene está produzindo esse vídeo para vocês, para trabalharmos a recuperação paralela. Então, eu farei a revisão dos conteúdos que estudamos e das habilidades específicas ao terceiro ciclo. Estudamos sobre sistema nervoso, células e as substâncias psicoativas, que são as drogas lícitas e ilícitas que afetam o sistema nervoso. Vamos então tratar desses assuntos. Ao finalizar a videoaula, vocês devem fazer a atividade avaliativa de recuperação, que tem 5 questões envolvendo esses conteúdos. Responda as questões com muita atenção, pois cada questão valerá 20 pontos para você ter um valor 100 pontos em ciências da natureza. Ao finalizar, não se esqueça, deve enviar fotos para a professora Audilene, ok? Aguardo, conto com vocês. Boa sorte. Tchau, tchau. Então, meus queridos, a professora Audilene já preparou para vocês uma avaliação de recuperação paralela. Já está no seu cronograma de estudo. Você vai fazer na próxima aula, a aula 1, a aula 2 e a aula 3 de ciências. Quando finalizar, no final da aula 3, lá no seu cronograma, está a sua prova de recuperação paralela. Primeiro vocês vão assistir esse vídeo, depois vão fazer a prova. Beleza? Então vamos lá. Preparei para vocês, alunos, a questão 1, que vai falar sobre as células. Ela fala sobre uma célula animal. Coloquei aqui as organelas, coloquei 5 organelas, tem mais organelas, coloquei só 5. Você tem que identificar a função específica relacionada a cada organela. Identifique e você vai depois assinalar a questão correta. A número 2 também fala de células. Você tem que saber a diferença de uma célula eucarionte para uma célula procarionte. Qual que é a diferença? Então, é sobre isso que nós vamos falar agora. Vocês vão pegar o seu livro de ciências, capítulo 4, ele está lá no segundo bimestre, volume 2, onde fala o organismo humano e seus sistemas. Nós vamos estudar células nesse capítulo, é o que nós estudamos. Então, nesse capítulo nós vimos o que é a célula, que é a unidade fundamental de qualquer organismo vivo, que nós temos trilhões de células no nosso organismo, só são detectadas com o uso de microscópio óptico ou eletrônico, né? E nós vimos aí, nos nossos estudos, as partes da célula. Então, nós temos a cada parte da célula, nós temos organelas. Aqui, como proteção, nós temos membrana plasmática, que faz a permeabilidade seletiva. O que é a permeabilidade seletiva? Ela controla quem pode entrar dentro da célula, oxigênio e nutrientes, juntamente com a água. Quem pode sair dentro da célula? Gás carbônico e substâncias tóxicas. Então, quem faz esse controle da permeabilidade seletiva é a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela é composta por proteínas e lipídios, gorduras e proteínas.
Caminhando para a célula, nós temos essa parte azul, que é o citoplasma. Lembram do citoplasma? O citoplasma, ele é essa estrutura gelatinosa que vai fazer aí o transporte, é onde acontece todas as reações químicas dentro da célula. Nós temos a mitocôndria, que é responsável pela respiração celular. Nós temos o complexo Golgi, que armazena e guarda as substâncias. Nós temos lisossomo, que faz a digestão celular, ele é composto por enzimas. Nós temos o retículo endoplasmático, liso e rugoso, que faz os transportes também de substâncias. Nós temos os ribossomos, que reduz a quantidade de proteína para não ter o excesso. E nós temos o núcleo, onde fica o código genético, o DNA, o RNA, que é formado por 4 partes. Estudamos então cada parte detalhadamente, né? A membrana plasmática, que eu já falei para vocês, que faz a permeabilidade seletiva, controla quem entra e quem sai dentro da célula. O núcleo, que é onde fica o DNA, o código genético. Tem algumas células sem núcleo, como é o caso da medula óssea vermelha. As hemácias também não produzem núcleo. Nós vimos aí cada parte detalhadamente, que eu já falei de algumas. Falei do citoplasma, que é onde ficam as substâncias, é onde acontece as reações químicas, né? É essa estrutura gelatinosa aqui, ó. E aqui vai falar novamente sobre algumas organelas e as funções delas. Então, preste atenção que lá na questão 1 da sua prova, eu perguntei sobre as funções das organelas que eu coloquei lá. Então, o complexo Golgi, qual que é a função dele? Ele armazena as substâncias. Ele é como se fosse a despensa de uma casa. Guarda as substâncias ali, fazendo a reserva. Os lisossomos, que são essas bolsas membranosas, contém enzimas digestivas, então ele faz a digestão da célula. Ah, a célula faz a digestão? Sim, faz a digestão, como se tivesse o aparelho digestivo, igual nós temos. Quem faz esse papel? As enzimas digestivas. Os nutrientes que entram dentro da célula, essas enzimas digestivas faz esse processo de digestão, armazena essa energia e o que não presta também é excretado, jogado para fora, que são as substâncias tóxicas, juntamente com gás carbônico. O que presta vai fazer os ATPs, a energia para a célula. Quem ajuda no processo de energia, que faz a respiração celular, é a mitocôndria. Olha só a imagem da mitocôndria. Nós temos o retículo endoplasmático granuloso, ou conhecido como rugoso, que transporta substâncias também. Nós temos o citoesqueleto, que corresponde aí a uma rede de filamentos e microtúbulos, que se estende por todo o citoplasma da célula. Nós temos o retículo endoplasmático não granuloso, que é o liso, que faz também o transporte de substâncias na célula. Então, qual que é a função do retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso? Transportar substâncias. E qual que é a função do complexo Golgi, que os alunos misturam muito? Armazenar, guardar essas substâncias. E o ribossomo, que eu já falei para vocês, ele sintetiza as proteínas. Então, essas são as partes principais da célula, ok? E o núcleo, eu já falei para vocês, é onde fica guardado o DNA, o código genético. Ele é formado por 4 camadas, o núcleo celular. A carioteca, que é essa membrana nuclear. O nucleoplasma, que é como se fosse outro citoplasma dentro do núcleo. O nucleolo, tem uma organela só.
e a cromatina, que é o conjunto de cromossomos onde fica armazenado o DNA, o código genético, os genes. Ok? Agora, vamos saber a diferença das células eucarióticas, uma célula eucarionte e procarionte. Qual que é a diferença? A diferença é que os seres eucariontes possuem essa membrana aqui, ó, nuclear, possui a carioteca. E os seres procariontes não possuem essa membrana nuclear, não possui a carioteca. Então, as organelas deles ficam todas juntas aí e misturadas ao núcleo, não tem essa divisão. E os seres também procariontes não têm essa proteção. Então, fica tudo espalhado aqui dentro. Então, qual que é a diferença? Eles não possuem carioteca. A questão 3, 4 e 5 que está na sua prova, nós vamos falar aí sobre as substâncias psicoativas que afetam o nosso cérebro. Estudamos no volume 4, livro do quarto bimestre, capítulo 7, sobre coordenação e controle. A importância do sistema nervoso no nosso corpo, né? Então, estudamos todas as partes do sistema nervoso, ele que é o centro de controle, o nosso cérebro, para todo o nosso corpo. Então, estudamos o sistema nervoso central e o periférico. E estudamos também as drogas, sobre as drogas lícitas e ilícitas, que são as substâncias psicoativas, medicamentos que afetam o cérebro, tá? São as substâncias psicoativas também que afetam o cérebro. Então, quando fala de substâncias psicoativas, são as drogas lícitas, que são as legalizadas pela lei, que nós sabemos que são as medicações, a cafeína, que é o café, o tabaco, que é o tabagismo, né? O alcoolismo, que é o álcool, todas essas substâncias causam dependência química e afetam o nosso cérebro, o sistema nervoso. Já as substâncias psicoativas, que são as drogas ilícitas, são ilegais, são conhecidas como estimulantes, que causam aí insônia, hiperatividade, falta de apetite, que é o crack, a heroína, o tabaco também entra, a cafeína também entra, LSDs. Se elas são estimulantes, elas causam hiperatividade. Então, que tipos de drogas são essas? Estudamos também sobre as substâncias depressoras, as que causam aí, né, uma sedação, um relaxamento, uma tranquilidade. São as bebidas alcoólicas que podem estar causando isso também no indivíduo. E substâncias perturbadoras, que causam alucinações, a maconha, né? Delírios, ilusões, elas vão causar isso. Então, aqui na sua avaliação, você vai observar quais dessas causam esses efeitos ao cérebro. Ok? Ao finalizar, envie fotos para a professora. Boa sorte, bons estudos!